A gente está chegando na temporada mais quente do ano, que é o verão, né? A partir de 21 de dezembro, ao meio-dia, horário de Brasília, segundo os institutos de meteorologia. E aí é sempre bom a gente trabalhar com prevenção, porque também é o período de chegada de férias escolares. A gente mora num litoral enorme de opções. É praia, cachoeira, é piscina, é lagoa e é tudo mais. E nas últimas semanas a gente tem percebido um aumento das ocorrências de afogamentos. Vamos pedir ajuda aos bombeiros. Quem está conosco ao vivo agora é a Gabriela Andrade. Ela é major do Corpo de Bombeiros, é especialista em salvamento aquático, está conosco ao vivo exatamente para antecipar essas orientações de verão. Não é isso, Gabriela? Seja bem-vinda, hein? Bom dia a todos. É um prazer estar compartilhando aí informações importantes nesse período que nós estamos aí já quase chegando. O que você tem atribuído a esse aumento aí de afogamentos, inclusive em áreas já tão fiscalizadas, né? Como Ilha do Frade, Ponte e tudo mais. Então, abriu o tempo, tem sol, é normal que o fluxo de banhistas aumente muito aí nas praias, lagoas, cachoeiras. Inclusive, o número de afogamentos também aumentou em residências, né? Muito relacionado a crianças que estão ali na piscina, em bacias, piscininhas infláveis. Então, assim, esquentou, é normal que o número de afogamentos suba mesmo pelo aumento do fluxo. Então, as pessoas têm que redobrar atenção, principalmente com crianças. Uhum. Os mais comuns são com crianças? Então, no panorama nacional, 16 brasileiros morrem por dia afogados. Desses 16, 4 são crianças, ou seja, 25% das mortes diárias por afogamentos são relacionadas a crianças. Então, eu sempre digo, o afogamento, ele não é acidente. Não acontece por acaso. Tem prevenção e essa é a melhor forma de evitar afogamento. Então, em relação às crianças, a gente precisa de uma atenção redobrada a ela. Por quê? A curiosidade natural da idade faz com que elas se exponham muito mais ao risco. Então, elas precisam de uma supervisão constante. Uhum. Não necessariamente todas tiveram a mesma chance de aprender a nadar, né? Isso assim, quem tiver essa oportunidade que dê, né? Ensinar essa criança a nadar desde pequeno. Exatamente. A natação infantil, ela é muito importante para evitar o afogamento. Mas eu digo, mesmo que uma criança saiba nadar, Ainda mesmo que corre o ela risco. saiba, tenha habilidade. Exatamente, ainda pode acontecer, por exemplo, de ter os cabelos sugados por um ralo de piscina, por exemplo, pode ser na praia arrastada por uma corrente de retorno, e essa informação de saber nadar, ela vale também para o adulto. Eu sempre digo que todo mundo deve saber nadar e todo nadador deve saber salvar. Por quê? Porque a gente pode se deparar com alguém se afogando em qualquer momento da vida, e a gente tem que saber o mínimo ali para poder salvar sem colocar a nossa vida em risco. Ótimo, então vamos começar a orientar desse ponto aí. Como é que a gente salva alguém que está se afogando? Então, se você presenciar, por exemplo, na praia, em qualquer ambiente aquático, alguém se afogando, imediatamente você deve acionar o guarda-vidas. Se não tiver guarda-vidas, liga 193 e enquanto o socorro não chega, você deve buscar objetos flutuantes para estar oferecendo para essa pessoa sem entrar em contato físico com ela. Esse contato físico com o afogado é muito perigoso. Por quê? Um afogado, ele está em pânico. O que aparecer na frente dele, ele vai se agarrar. E se você for lá tentar ajudar e se aproximar dele, é natural que ele se apoie sobre você. Não porque ele quer te afogar, mas ele está naquele instinto de sobrevivência. Uhum. Então a gente não pode se aproximar de alguém se afogando. Você deve buscar objetos flutuantes. Uma prancha, uma boia, uma bola, um isopor, um pedaço de madeira, até uma tampa térmica, que é uma coisa que normalmente as pessoas levam para a praia, tem sim, o objetivo ali pode, eu digo, sanar a pane no sentido de fornecer a flutuação necessária para um afogado. Entendido, porque quem faz o resgate mesmo é uma pessoa que passou por treinamento, né? O salva-vida. Exatamente. O guarda-vida, ele tem um preparo técnico, físico e psicológico, né? O fato de você saber nadar não é suficiente para você saber salvar. Salvar é muito além de apenas saber nadar. Tem que ter um preparo técnico e psicológico muito bom, né? Nós
fazemos um treinamento bem grande, né? Um treinamento ali onde o guarda-vida é submetido a vários dias de treinamento para ele ser capaz de praticar aquelas técnicas que foram ensinadas. Então, se você sabe nadar, você deve mesmo assim buscar um objeto flutuante e oferecer, mantendo uma distância de segurança do afogado. Gabriela, e devem ter situações que a gente imagina que são inofensivas, mas que colocam em risco também, como por exemplo, né, quem olha assim para o mar acha que o mar ele é mais traiçoeiro, né, por conta do tamanho da onda, da corrente, tudo mais. Mas eu acho, não sei se esses números são os mesmos, mas o maior número de afogamentos aqui no Espírito Santo não é no mar, não é isso? O maior número de mortes por afogamento é em locais de água doce. Tá? Lagoas, lagos, açudes, cachoeiras, minas também entra dentro de água doce. Então, a maioria dos afogamentos, das mortes por afogamento, acontece em regiões de água doce. E isso acontece porque nesses locais normalmente não tem a presença de guarda-vidas. As pessoas olham, por exemplo, ela não sei nadar, ele chega na praia, fala, não, aqui tem onda, aqui tem corrente, aqui não dá pra mim não. Só que esse mesmo banhista que não sabe nadar, ele vai lá na lagoa e fala, não, aqui tá tranquilo. Aquela falsa sensação de segurança, e ele acaba se expondo muito mais ao risco nesses locais. E pode ter um buraco, pode ter uma pedra, pode ter objetos de enrosco ao fundo, por exemplo, redes, galhos. E aí, esses perigos ocultos podem sim levar a pessoa ao afogamento. E como não tem guarda-vidas nesse local, muitas vezes acabam finalizando, né, de forma bem trágica. Sem dúvida. No caso aí de água doce, né? E também é a mesma estratégia, joga alguma coisa e aí sim você tenta puxar essa pessoa que está se afogando. E se ela estiver mais distante da margem, por exemplo? Então, a intenção é que você sempre quando vá para esses locais, procure locais onde tenha supervisão de um guarda-vidas e se não tiver, que leve minimamente uma flutuação com você. Então, a gente, tô indo para um banho de cachoeira, no local não vai ter guarda-vidas, então eu já levo um objeto flutuante comigo para em caso de necessidade eu poder oferecer. Sempre quando você for a esses locais, você deve nadar sempre margeando ali, o rio, o lago, nunca tentando, por exemplo, transpor ele de um lado a outro, né? A gente sempre fica ali no rasinho para não ser surpreendido. Por exemplo, se eu estou numa cachoeira, pode acontecer a cabeça d'água, uma coisa que acontece com muita frequência no verão, que são aquelas chuvas, né, que vêm muito fortes, e o banhista muitas vezes ele é surpreendido pelo aumento muito grande do volume de água da cachoeira, e muitas vezes eles são arrastados por essa força porque não conseguem sair a tempo da água. Mas isso é sempre depois de uma chuva, Gabriela? A cabeça d'água, ela tem relação direta com chuva. Cabeça d'água, ela acontece. Teve uma chuva na cabeceira do rio, não necessariamente precisa ser aonde o banhista está. Pode ser que ali esteja um sol danado, mas na parte superior, na cabeceira do rio, aconteceu uma chuva torrencial, lá uma chuva forte, e vai descer, né, pelo curso natural da cachoeira, vai vir um volume de água muito grande. E muitas vezes o banhista não tem essa percepção, por exemplo, de verificar a previsão do tempo, que é uma orientação de segurança que a gente dá. Você vai para a cachoeira, verifica a previsão do tempo. Se tem previsão de chuva, remarca o passeio. E esse período de verão é o período onde mais acontecem essas chuvas, né? E aí, muitas vezes, o banhista acaba sendo surpreendido nessa região de cachoeiras com as cabeças d'água, esse fenômeno conhecido como cabeça d'água. E tem um outro também que a gente sempre fala, assim, que é pular de cabeça, né? Você não sabe o que você vai encontrar embaixo? Se tem terra, se tem pedra, não é? Exatamente. Inclusive, desses casos recentes que a gente teve, né? Teve um em Jacaraípe em que o banhista pulou de cabeça da ponte, e teve um caso na Enseada do Suá, em Vitória, em que um banhista pulou do pier, né? E aí, assim, esses jovens são desafiados pelos amigos a pularem. Muitas vezes eles não sabem nadar, né? Acabam pulando e quando eles precisam de ajuda daqueles amigos, né, que os desafiaram, acabam não tendo ajuda e infelizmente acaba tendo, né, esse triste fim ali de morte por afogamento. Eu sempre digo que vai pular, primeiro, sabe nadar? Segundo, não pule de ponta.
entre sempre com os pés primeiro. É muito mais seguro entrar com os pés. Você não sabe o que tem ao fundo. Pode ter uma pedra, você vai pular de cabeça, né, que é uma parte extremamente frágil do nosso corpo. É melhor entrar com o pé primeiro. E se você não sabe nadar, não pule. Mesmo que seja desafiado por um amigo, você não vai ser mais homem por cumprir desafio. Uhum. No mar, Gabriela, qual o risco da gente ficar ali naquela beiradinha, na espuminha, né? Então, as maiores causas de afogamento nas praias são as correntes de retorno. E o que são elas? Elas são o encontro de duas correntes laterais, formando uma forte corrente para dentro do mar. Falando de uma forma bem assim clara, as ondas elas não avançam, elas quebram e tem que voltar para o mar. Sim. Elas voltam fazendo um caminho que puxa forte para dentro do mar. E o banhista, normalmente, ele não tem essa percepção de risco, né? De identificar uma corrente de retorno. E quando você olha de fora, né? Tem onda quebrando de um lado, tem onda quebrando do outro. E ali naquele meiozinho, aí você fala, aqui não tá quebrando, aqui que tá calminho, eu vou entrar. E é justamente esse o ponto mais perigoso da praia, onde ocorrem cerca de 90% dos afogamentos na praia, acontecem justamente nesse ponto onde não quebra a onda, que é o ponto onde puxa uma corrente muito forte para dentro do mar. Então, a orientação é sempre frequentar praias que tenha a presença do guarda-vidas e perguntar para o guarda-vidas qual o local mais seguro para entrar. Ele tem essa percepção de identificar a corrente de retorno, ele coloca as bandeiras de sinalização de risco e aí ele vai saber te falar qual o local mais seguro para entrar. Sem dúvida. Para finalizar, Gabriela, a história aí do cabelo sendo puxado na piscina. Hoje existe eu não sei se é até uma obrigação ou se é apenas uma orientação de que esses ralos eles têm que estar tapados, não é isso? Exatamente. Hoje em dia tem uma lei, inclusive uma lei estadual, aonde obriga que todos os ralos de piscina tenham uma tampa anti-sucção. E essa tampa anti-sucção, ela impede qualquer tipo de afogamento por sucção de cabelos no ralo de piscina. É uma tampa que custa em média R$100, eu sempre digo isso, que é um valor, né, muito barato e que garante muita segurança dentro da piscina. Nós temos uma lista enorme de crianças que já foram sugadas, não só pelo cabelo, mas por partes do corpo, tá? Então, essa tampa anti-sucção, no valor médio aí de uns R$100, ela evita qualquer tipo de sucção por ralo de piscina. E aí a importância da gente garantir essa segurança não só com a tampa anti-sucção, mas também restringir o acesso da piscina. Com grades ou cercas. E em situações como essa, se o ralo está sem a tampa de proteção, a criança se pega até o adulto, né, com o cabelo sendo sugado, o que a gente faz? Como é que a gente socorre uma pessoa dessa? A gente deve imediatamente desligar a bomba da piscina. O que está sugando o cabelo é a bomba. Então a gente deve imediatamente desligar a bomba. O que acontece na prática é que normalmente é só o papai que mexe, é só o rapaz que limpa a piscina. E aí, quando acontece uma situação dessa, ninguém sabe como desligar. E aí eu sempre digo que você tem a piscina em casa, coloca a tampa anti-sucção. Além disso, todos devem saber como desligar a bomba da piscina. Ah, mas é o meu condomínio do prédio. Exatamente, você está no condomínio, você frequenta a piscina, você deve sim saber onde desliga, para em caso de necessidade, saber só fazer esse desligamento da bomba. É isso. Queria te agradecer, viu, Gabriela, pela gentileza e pela entrevista. Prazer foi meu aqui compartilhar informações que salvam vida. Para finalizar, uma frase que eu sempre gosto de falar: a água no umbigo, sinal de perigo. Quer segurança? Um braço de distância do seu filho. Ai, que legal. A água no umbigo tem que estar embaixo, mais embaixo ainda do umbigo, né? Rasinho. É isso aí, isso aí. E quem tem criança, gente, não dá nem para piscar, né, Gabriela? Não dá para piscar. Tem que estar 100% atento. O adulto vai para a praia querendo relaxar, eu sempre falo, você tá com criança, não dá para relaxar. É supervisão constante. É isso. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho aí no Corpo de Bombeiros. Disponha, até mais. Até mais.